Oi, gente. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje sobre como trabalhar com os pipelines dentro do HubSpot. Eu ia falar sobre propriedades, mas eu acho que pipelines vai fazer mais sentido para vocês agora. Então, se você vai aqui na parte de configurações do HubSpot e você rola essa barra lateral esquerda até o objeto em que você quer criar o pipeline, aí, esse objeto aqui vai estar fechado normalmente. Você pode abrir, eu vou criar pipeline de negócios. Aí você vai selecionar o objeto onde você vai querer criar o pipeline. E aí, quando você abre o objeto em si, vai ter algumas abas para poder ser selecionado. Então, configuração, associações, pipelines, personalização de registros. Nesse caso, você vai ter que navegar até pipelines. E aqui em pipeline agora, você vai ver todos os pipelines disponíveis na conta. Você consegue ver qual que é o nome interno do pipeline, dependendo se você estiver fazendo uma integração desse pipeline com alguma outra ferramenta, obviamente. Você vai ter o ID interno aqui para poder passar para o time de desenvolvimento. Aí você pode copiar e passar para eles. Se você precisar, você pode renomear o pipeline, reordenar os pipelines. Nesse caso, você vê como é uma conta de demonstração, a gente tem muitos pipelines com nomes variados. E aí você pode reorganizar para fazer mais sentido, dependendo do que o seu time precisa olhar primeiro. Perdão, você também pode gerenciar acesso. E aí você seleciona quem vai ter acesso a esse pipeline. Ele pode ser privado a uma pessoa, que é o criador. Se você selecionar essa opção, mesmo que esteja privado a mim, o HubSpot ainda autoriza que super admins vejam o pipeline. Então, tenha isso em mente. Por isso que o super admin é uma permissão que deve ser usada com muita parcimônia. Depois você tem disponível para todos e você também pode selecionar equipes ou usuários específicos para ter acesso a esse pipeline. Existe uma configuração. Eu estou trabalhando com um cliente que tem muita restrição de acesso ao pipeline. E aí eu fiz essa configuração para eles. Eu coloquei, olha, só no pipeline de billing, só o time assinalado para o billing team vai conseguir acessar esse pipeline. E aí funcionou bem, porque as pessoas não têm acesso. Só que se um outro usuário manda o link do ticket ou do negócio no pipeline de billing, essa pessoa consegue ter acesso. Então, então precisa ter algumas configurações adicionais no nível de permissão de usuário para você garantir que a pessoa não vai ter acesso de forma nenhuma aos registros adicionados no pipeline, mesmo que ele tenha gerenciamento de acesso. E também tem alguns comportamentos estranhos do HubSpot. Quando você está olhando os pipelines por outro ambiente que não seja o pipeline em si. Então, se você está olhando o pipeline de negócios dentro do Sales Workspace, pode ser que você tenha acesso a um pipeline que você não teria no ticket. Se você está olhando o ticket pipeline dentro de Helpdesk, pode ser que você tenha acesso a um pipeline que você não teria dentro do ticket. Então precisa tomar muito cuidado com essas restrições e por isso que é tão importante também fazer as configurações a nível de usuário, que aí você consegue realmente criar um bloqueio ali, uma parede ao redor desses registros que são confidenciais. E aí depois eu posso até gravar outro vídeo explicando como que eu fiz para esse cliente específico, porque eles precisavam ter acesso aos tickets que não estavam atribuídos a ninguém, mas eles não podiam ter acesso aos tickets que estavam em outro pipeline, mesmo que não estivessem atribuídos. E aí a gente precisa ter muito cuidado com o que está fazendo, né? Eu vou mostrar para vocês também depois em outro vídeo. Mas aqui, a gente pode restringir o acesso a esse pipeline aqui por equipe ou por usuário. E você pode pesquisar também qualquer equipe, qualquer usuário, se for mais fácil do que ficar rolando a tela aqui para sempre. Dependendo de quantos usuários ou equipes você tem, talvez isso daqui seja demais para poder entender e trabalhar nisso. Depois, o que você vai ter aqui no pipeline é a opção de criar do zero ou clonar do existente. Isso daqui é novo, é coisa linda, esse clonar do existente. Se você coloca clonar do existente, o HubSpot vai te dar a opção de selecionar qual pipeline você quer clonar. Se você vai em ações e coloca clonar esse pipeline, você também tem a opção, e ele já traz aqui como padrão o pipeline onde você está. Você pode simplesmente clicar no que faz mais sentido para você, e aí você também pode excluir o pipeline, tá? Eu vou criar do zero aqui com vocês, esse pipeline aqui. E aí você vai ver o nome interno dele aqui,
Você consegue ajustar o acesso. Eu vou deixar privado a mim e vou salvar. E aí você consegue aqui olhar quantas fases tem, o nome delas e a ordem. É exatamente como os usuários vão ver a informação depois, então é importante fazer os ajustes. Por exemplo, se compromisso agendado for teste novo, por exemplo, novo em qualificação, aguardando reunião, contrato enviado. O contrato enviado já tem ali embaixo, então deixa eu excluir essa. Tem contrato enviado, negócio fechado, negócio perdido. O que acontece aqui? Você vai ter as probabilidades também, e você pode alterar para o que faz mais sentido. Uma coisa importante é que, para efeito de relatório, depois você consegue ver quantos contatos, quantos negócios estão próximos de fechar, estão em 60%, estão em 90%. E é por isso que é importante você conseguir ter essa probabilidade bem configurada aqui antes. Se você passar o mouse aqui por cima da etapa em si, você vai ver esse ícone de código, aí você vê o ID interno da fase. Isso também precisa ser informado para o time de desenvolvedores se você estiver fazendo uma integração. E você consegue ver aqui essa coluna usado em, que vai te mostrar quantos negócios estão nessa etapa. E aí, se tiver algum negócio aqui você não consegue excluir a fase. Você também consegue editar as propriedades que são requeridas nessa fase. Então, se eu colocar aqui, adicionar propriedade, eu posso colocar claims PMPM, posso colocar número de pads, posso colocar at risk. Então, eu vou colocar essas 3 propriedades e só a primeira vai ser obrigatória. E aqui você consegue ver que eu estou editando as propriedades para a etapa do negócio novo, caso você você tenha esquecido em qual etapa você clicou, porque às vezes você passa 1 hora só editando online, colocando propriedade, definindo qual que é obrigatória para qual fase, e aí você até se perde em qual etapa do negócio você está. Então aí você consegue checar aqui de novo onde você está editando a informação. Aí que você aplica a lógica, e aí você vai ver que propriedade de fase condicional aparece agora múltiplas propriedades. E aí é onde as propriedades vão ser requeridas, né? Uma coisa importante, se você precisa manter a pessoa atualizando a propriedade cada vez que ela move o ticket, o negócio de uma etapa para outra, aí você precisa adicionar a mesma propriedade múltiplas vezes em todas as etapas. Uma propriedade super comum de se adicionar aqui é motivo de perda. E aqui o HubSpot traz nativamente essa propriedade de texto de linha única, mas você pode criar uma outra de seleção de menu suspenso também. Deixa eu salvar. Então aqui você tem esse pipeline criado com essas etapas, probabilidades, fechados e perdidos, e aqui propriedade de fase condicional. Eu tenho um cliente que tinha um uso de caso muito diferente, que todas as etapas dele eram perdidas e só uma era fechada. E aí o que acontece? Dependendo do negócio que você tem, pode ser que você precise de uma configuração como essa. Mas eu recomendo que tenha só uma etapa de fechado e só uma etapa de perdido para a gente poder fazer relatórios mais organizados, tá? Então, isso aqui é bem importante, só reforçando. Então, aqui eu estou na aba configurar do pipeline. Você também pode ir aqui, regras do pipeline, e aqui é onde você vai definir se você vai limitar a criação do negócio em uma fase específica, e aqui eu posso selecionar, por exemplo, eu só quero que os negócios sejam criados na fase novo. Então, se eu tenho uma pessoa do time de vendas que está falando com o cliente há algum tempo e ele esqueceu de criar o negócio, mesmo assim ele vai ter que criar o negócio na etapa novo e depois mover o negócio para a fase adequada, que eu vou salvar. Restringir negócios de ignorar fases. Isso vai fazer com que todas as movimentações do time de vendas
eles precisem colocar o negócio naquela fase específica antes de mover para a próxima. Então, se você tem um pipeline que está super enxuto, que você sabe que não tem como mover adiante, a menos que o negócio passe por aquela fase, então você pode adicionar essa etapa. Agora, se você tem muitas etapas que é mais para informar o time de vendas. Onde que o negócio está parado, por exemplo, agendar reunião 1, agendar reunião 2. Às vezes ele não vai precisar passar por essa etapa, então ele pode pode ignorar essas duas fases, entendeu? Então depende muito de como o seu pipeline está construído, de como que o seu processo de vendas funciona efetivamente. Restringir negócios de se moverem regressivamente. Essa daqui é uma fase que eu acho boa, porque se a pessoa já marcou o negócio como contrato enviado e ele quer mover de volta para novo, talvez não faça tanto sentido. Então, isso daqui, o HubSpot, ele proíbe a pessoa de mover de volta. Se essa pessoa, se esse representante precisar abrir um novo negócio, ele cria um novo negócio, ele não move o negócio existente para novo. Então, depende muito do processo também do cliente. Eu vou selecionar aqui as fases em que ele não pode mover. Eu vou colocar de contrato enviado, por exemplo, ele não pode mover para nenhuma etapa anterior. E eu vou salvar. Controle, controle o acesso de edição do negócio. E aí você seleciona em quais fases isso vai acontecer. Então, se eu marquei o negócio como contrato enviado, na verdade, negócio fechado ou negócio perdido, eu não quero que as pessoas editem ele mais. E se eu selecionar isso como uma verdade, eu posso selecionar aqui quem são as pessoas que vão ter acesso ou se somente super administradores vão poder editar esse negócio. Isso funciona bem quando você tem um processo de aprovação. O HubSpot nativamente tem agora a aprovação, que só está disponível para contas Enterprise, mas essa é uma boa solução para você fazer essa jornada de aprovação sem ter uma conta Enterprise. Então, aí você coloca o Flow, você coloca algumas propriedades requeridas e funciona. Então, dá mais trabalho, o time vai ter mais botões para clicar, mas funciona também se você não tem uma Enterprise. Então, aqui, controle o acesso de edição do negócio e adicionar processo de aprovação. É esse processo aqui que eu estava comentando com vocês que só vai ter em conta Enterprise. Como essa conta de demo a gente tem tudo, é incrível. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Então, aqui eu tenho, você vai precisar ter uma etapa específica para aprovação. E essa etapa pode ter a porcentagem que você achar que ela tem que ter. E você vai clicar em próximo. Você pode selecionar quais negócios vão precisar de aprovação. Então, se vão ser todos os negócios ou um negócio que tenha uma informação específica. Por exemplo, um negócio que tenha amount, valor, deixa eu ver como é que está escrito aqui. Deixa eu ver se é esse valor. O valor na moeda da empresa é maior que ou igual a 10 mil, por exemplo. E próximo. E aqui eu vou adicionar quem são os aprovadores. Eu vou colocar a mim mesma como aprovadora. Exigir aprovação de... E aí, se você tem mais do que uma pessoa que vai ser o aprovador, você pode colocar que todas as pessoas precisam aprovar. Ou você pode selecionar qualquer uma das pessoas. E aí facilita o seu processo, caso você tenha time de 15 pessoas que podem ser os aprovadores, mas só precisa da aprovação de um deles, então você tem essa opção. E aqui você pode adicionar uma nota para os aprovadores, o que eles precisam olhar no negócio, ao que eles precisam estar atentos, se precisa revisar a associação, se eles precisam ter alguma documentação, qualquer etapa do seu processo. Se eles precisam adicionar informação em um terceiro sistema, ou absolutamente qualquer coisa que faça sentido para eles olharem antes de aprovarem, é a informação que você vai adicionar aqui. E isso evita que você precise de playbooks, isso evita que você precise ficar explicando para as pessoas todas as vezes qual é o processo, porque o HubSpot mesmo vai mostrar para elas. Então aqui eu vou colocar esse teste. Próximo. E aqui eu vou só revisar as configurações que foram feitas. Então, o pipeline é teste vídeo. O status da aprovação vai ser aprovação pendente. A minha condição é que o negócio tenha pelo menos o valor de 10 mil reais.
E aí, se ele tiver esse valor, ele vai exigir a aprovação. Se for um negócio abaixo disso, então o time está autorizado a mover para negócio fechado sem aprovar comigo, no caso. Aí eu vou salvar. E agora você vai ver que se eu voltar aqui em configurar, tem essa etapa aqui de aprovação, que não estava antes de eu adicionar a regra do pipeline, e eu não consigo editar propriedades adicionais nela. E aqui é o status de aprovação, é uma etapa específica e a gente não tem muito controle sobre ela. Deixa eu só ajustar isso aqui para fazer mais sentido. Então, assim, você vai ter aqui as regras, depois você tem a opção de adicionar automações a partir desta página, dentro do pipeline. Não há uma opção que eu gosto muito, eu prefiro muito mais criar workflow do zero, mas dependendo do que você precisa fazer, faz sentido ter automação aqui. E também, às vezes, é mais fácil de gerenciar. O que acontece muitas vezes é que somente pelo negócio estar na etapa novo não é um critério para ele passar pelo fluxo. Mas se você tiver algum caso de uso que seja esse o cenário, então pode usar aqui. No meu caso, eu faço combinação nos gatilhos, né? Então vai ser o negócio, está na etapa novo, o proprietário é uma pessoa específica, o valor é a partir de 10 mil, tem um limite de linha específico, então eu coloco essa pessoa dentro do fluxo. Caso contrário, ele não entra ou entra em um fluxo diferente, então depende muito do uso de vocês. É que você pode ter essas automações que já são pré-prontas do HubSpot, que é definir a data de fechamento para hoje, ao mover o negócio para fechado. E você também tem a opção de apagar a data de fechamento ao mover o negócio de uma fase fechada para uma fase aberta. Aqui, a gente tinha colocado como regra do negócio para não permitir que o negócio mova para trás. Então, isso talvez não aconteceria, tá? Então, no caso, deveria adicionar aqui fechado também. Negócio fechado. E eu não quero que mova para trás. Aqui, automatização. E aí, depois, você também vai ter aqui as tags dos negócios, que é como você consegue identificar se o negócio está parado há muito tempo, se o cliente se você está aguardando a resposta de um cliente há muito tempo, se o cliente está aguardando por você há muito tempo, então você consegue adicionar algumas tags também. Tag de vencido, urgente, adicionar contado, então você tem algumas aqui pré-prontas e também pode criar as tags do zero. Você pode filtrar aqui por pipeline também para ver as tags e deixa eu adicionar a tag do zero. Eu não ia adicionar, mas deixa eu mostrar para vocês. Então aqui eu vou ter essa teste vídeo. Esse aqui é exatamente o nome que vai aparecer na tag. Teste, você pode selecionar a cor, vermelho. Vai aparecer só nesse pipeline teste vídeo. E aqui eu adiciono quais são os meus gatilhos. Você pode adicionar informações dos objetos associados ao negócio. Então, se o contato associado ao negócio é uma pessoa com cargo, deixa eu ver se está com cargo de gerente, por exemplo, e você quer marcar esse negócio como um negócio potencial, porque a pessoa que está associada ao negócio é uma pessoa tomadora de decisão, aí você pode adicionar também os contatos associados e qualquer outro objeto associado ao negócio também pode ser usado aqui. E aí você clica em salvar. E aí esse negócio vai passar a ter essa etapa específica, essa tag específica. O processo para fazer a criação do pipeline de ticket é muito parecido. Então, se a gente for aqui em tickets agora e abrir a aba de pipelines, você vai ver que tem a opção de olhar todos os pipelines que existem, de olhar o nome interno, de criar um pipeline do zero com o existente, reordenar, gerenciar acesso, excluir e renomear. Só que aqui, ao invés de ter a probabilidade, da mesma forma que a gente tinha nos negócios, você vai ter simplesmente se está aberto ou fechado. Porque pipeline de ticket não tem probabilidade, né, de fechamento, você tem aberto ou fechado. Mas aqui você também pode ter as mesmas regras, propriedade obrigatória, propriedade opcional. Pode organizar as propriedades por etapa. E você também tem as regras do pipeline. São um pouco menos do que o que você tem no ticket, mas funciona também super bem. Então você tem a opção de limitar a criação do ticket a uma etapa específica,
Nessa daqui poderia ser o ticket recebido. Você pode restringir os tickets de ignorar status da mesma forma que a gente faria com os negócios, restringir os tickets de se moverem regressivamente e controlar a edição do ticket em uma etapa específica. Claramente não temos a opção de aprovação aqui, mas dependendo por exemplo, quando você está trabalhando com ticket, você vai ter pesquisa de satisfação, você tem o tal do cliente, você vai ter algumas outras configurações, que dependendo do que o cliente te diz, isso acionaria um escalonamento. E aí você consegue fazer manejo de qualidade, de aprovação e garantir que o cliente saia satisfeito, tá? Então é um processo diferente aqui. Também tem a opção de ter os fluxos de trabalho aqui do zero, se o seu único critério for que o ticket esteja nesse status específico. E aí você também tem a opção de colocar algumas automações spot aqui. Então, se o e-mail é enviado ao cliente, você consegue alterar o status automaticamente para aguardando pelo cliente. Se um cliente responde a um e-mail, pode alterar o status do ticket automaticamente para esperando por nós. Então, e você consegue editar qual que é o status para onde esse ticket vai. E você também consegue desligar esse pipeline aqui, tá? Então depende muito de como você quer manejar essa informação. Definir a data de fechamento para hoje, assim que o ticket for movido para uma etapa de fechado. E aqui eu tenho esse canal conectado, que é uma conta de teste minha, para poder fazer a geração dos tickets. E você também tem a opção de adicionar tags aqui para os tickets, da mesma forma que faria com os negócios. Então, tanto baseado nas propriedades do ticket, quanto baseado em objetos associados a ele. E assim é basicamente como você cria um ticket. Tem a opção de ajustar os pipelines também, ajustar a visualização, mas aí a gente pode salvar esse tema para uma outra conversa. Queria cobrir essa parte de pipeline com vocês antes. É isso. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado. Comentem se tiverem dúvidas e eu gravo outros vídeos para vocês explicando mais. Obrigadão, até mais.